Comprar um apartamento na planta é a opção de muitos que sonham com a casa própria, mas é também um empreendimento arriscado. A construtora pode prorrogar o prazo de entrega, não arcar com algumas despesas extras e, o que é pior, não terminar a obra. Isso aconteceu no Distrito Federal. Mais de 200 famílias que compraram a moradia nessa modalidade estão recorrendo à Justiça para conseguir a escritura do terreno e finalizar a construção. O que era o sonho da casa própria virou um pesadelo. A gente investe, dá tudo que tinha, vendeu carro, vendeu moto, juntou dinheiro de pai, de mãe e depois a obra para, você fica sem nada disso, você perdeu tudo, né? Mais de 200 mutuários ficaram no prejuízo. O prédio de 10 andares fica em Águas Claras, cidade a 20 quilômetros do centro de Brasília. São 140 apartamentos. À época, R$60 mil em média cada unidade. Mas depois de 8 anos, a torre ainda está na fase inicial de construção. A construtora decretou falência e deixou os futuros proprietários no prejuízo. Desde 2011, o caso está na Justiça e os responsáveis pela empresa simplesmente desapareceram. Nós tentamos citá-los em vários lugares e não conseguimos. Agora mesmo nós conseguimos um endereço deles em Anápolis, de um deles, mandamos uma precatória para lá e já faz quase 5 meses essa precatória ainda não retornou. Isso tem feito com que a tramitação inicial do processo tenha sido bastante lenta, infelizmente. Esse é um alerta para os interessados em comprar imóveis na planta. Antes de qualquer compra, segundo os especialistas imobiliários, não tem jeito. É preciso pesquisar com cuidado sobre a reputação das incorporações. O PROCON é essencial. É no órgão onde estão registradas as reclamações sobre a empresa. Proprietários de outros empreendimentos feitos pela construtora também podem ser úteis. Eles podem relatar atrasos e problemas durante as obras. É preciso também consultar os registros financeiros. Dívidas na Receita Federal e na Justiça do Trabalho podem comprometer o futuro de uma empreiteira. E ler bem as entrelinhas do contrato. Muitas vezes a construtora repassa para o consumidor diversos riscos que são próprios da sua atividade, como por exemplo, atribuir falta de mão de obra no mercado, como situações que poderiam vir a atrasar a entrega do imóvel, greves do transporte público ou outras causas que na maioria das vezes são próprias do risco daquele que faz o negócio, elas são repassadas como causas de prorrogação desse prazo de entrega. Se mesmo assim ainda houver problemas e a incorporação abandonar a obra, é necessário buscar o Poder Judiciário. Bom, entramos em contato com a J. Martini, construtora responsável pelo empreendimento imobiliário mostrado na reportagem, mas não tivemos retorno. Os advogados que cuidavam da defesa do processo movido pelos moradores abandonaram o caso. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o advogado e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Distrito Federal, Fernando Martins. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o que diz a lei a respeito de atrasos em obras? Na verdade, a lei não traz uma especificação sobre o atraso. Na verdade, os tribunais vêm entendendo que a partir da data prevista para a entrega do imóvel, se permite um prazo de tolerância de até 180 dias, em virtude da complexidade da obra. Então, se permite uma margem de atraso de até 180 dias. A partir disso, o consumidor já tem direito de ser reparado pelos danos que suportou por não poder usar o seu imóvel adquirido na planta. Bom, a gente sabe que é contrato, né? E o que é distrato nesse caso? E pode ser usado nesse caso de atraso? Pode sim. Na verdade, quando o consumidor ele percebe que está sendo lesado, quando a construtora não honra com o contrato, pode haver o distrato por culpa da construtora e esse consumidor não pode, não deve arcar com nenhum ônus por conta disso, porque quem deu causa ao distrato foi a própria construtora que não honrou com o prazo de entrega do imóvel. E se esse atraso for maior do que permitido por lei, o que acontece aí? O consumidor ele é ressarcido, ele recebe todo o dinheiro que ele pagou? Exatamente. Nós chamamos isso de lucros cessantes. Exatamente quando chega no momento da entrega do imóvel, a partir desse prazo de tolerância de 180 dias e o imóvel não é entregue, o consumidor tem direito ao equivalente a um aluguel por mês, exatamente para reparar esse dano. Porque se imagina que ele está tendo que arcar com esse valor em outro imóvel ou, enfim, está suportando o dano por culpa da construtora. Então, ele fará jus
aos lucros cessantes, equivalente a um aluguel todo mês, até a efetiva entrega do imóvel. Bom, quem está pensando em comprar um imóvel na planta, quais as explicações tem que pedir para a construtora na hora de assinar o contrato? E quais as obrigações da construtora de informar o consumidor, o comprador, nesse caso? Você falou muito bem. Uma palavra que você diz que é o direito de informação. O consumidor tem esse direito previsto no Código de Defesa do Consumidor, onde a construtora deve esmiuçar o contrato, dizer o planejamento da obra, mostrar os serviços que ela vai desenvolver e exatamente esclarecer ao consumidor o detalhe do encaminhamento da obra, para que na hora que o consumidor vai adquirir, ele possa adquirir sabendo o que está comprando. Então, assim, é importante que ele guarde não só o contrato, mas também os panfletos, até aquele rascunho que o corretor faz na hora de apresentar o imóvel. Tudo isso pode servir de prova para o consumidor em um momento futuro, onde se fará necessário buscar a reparação do dano. Bom, e no caso que a gente viu aí na reportagem, no caso de falência da empresa, qual é o direito do consumidor? Porque aí entram várias outras variáveis, né? Exatamente. O consumidor, ao adquirir o imóvel, ele tem que buscar saber se nesse imóvel existe o patrimônio de afetação. O que é esse patrimônio de afetação? O imóvel, ele é destacado do patrimônio da empresa. Ou seja, se a empresa vier a falir, esse imóvel que o consumidor adquiriu, que o comprador adquiriu, ele não entra na falência, então ele não é afetado pelas dívidas da empresa. Então o consumidor, eles podem se reunir, os compradores podem se reunir e, caso entendam conveniente, tocar a obra dali para frente, contratando outra empresa, e irão ter que assumir com os custos disso, mas depois poderão pedir uma reparação por prejuízos que possam ter suportados. Esses prejuízos aí dos consumidores nessa hora, eles são depois ressarcidos pela massa falida da empresa, no caso? Exatamente. Os consumidores eles podem se habilitar em um processo de falência, mas lembrando que eles não têm direito de preferência, porque nesta linha de preferência, os créditos tributários e os trabalhistas têm preferência em relação a eles, mas nada impede que se faça a habilitação para garantir o ressarcimento dos prejuízos que suportou. A gente volta a falar desse assunto, que ainda tem muitas dúvidas, né, a respeito desse assunto. É uma coisa que muitas pessoas se perguntam na hora de adquirir um imóvel. Só peço um minutinho para o senhor, que daqui a pouco a gente volta. À disposição. E nós voltamos a falar com o advogado e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Distrito Federal, Fernando Martins, sobre a compra de imóvel na planta e os direitos dos consumidores no caso de falência das empresas, por exemplo. Doutor, como o consumidor se protege de uma falência? Na verdade, é aquilo que nós estávamos dizendo. Ele deve... Primeira coisa é procurar saber se há esse patrimônio de afetação, porque isso vai dar uma garantia maior ao consumidor, porque o imóvel que ele comprou não vai entrar nos bens patrimoniais da empresa, que serão certamente alcançados pelos credores. E também ele deve procurar saber o histórico da empresa, ou a saúde financeira dessa empresa, deve buscar o PROCON, exatamente para saber a real situação daquela construtora, para fins de minimizar o risco de uma falência, de uma situação nesse sentido. No caso de toda essa precaução aí, não resultar em nada, a empresa vira a falir, o consumidor ou o grupo de consumidores que comprou a obra, que os consumidores que compraram os apartamentos, eles podem se reunir e tocar a obra? Podem. Eles podem constituir uma assembleia e, a partir daí, eles terão o direito de tocar a obra. Eles terão que contratar uma outra construtora e eles terão uma participação no sentido de fiscalização sobre o final da edificação. Então, não é porque a empresa faliu que não é possível dar continuidade à obra. Isso pode acontecer, sendo que os compradores constituirão e contratarão uma outra empresa para finalizá-la. E eles têm que arcar com os custos. Exatamente. Eles vão arcar com os custos e, caso tenham prejuízo em virtude de já ter havido pagamento para a antiga empresa, eles poderão, no processo de falência, tentar a recuperação. A construtora pode oferecer benefícios para fechar um contrato de compra de imóvel? Isso tem que estar no contrato também? Pode. A construtora e o consumidor são livres na hora de negociar. Mas tudo que foi acordado, tudo que foi pactuado tem que estar no contrato. Então, não adianta simplesmente fazer um acordo verbal e sem que isso esteja formalizado no instrumento de promessa de compra e venda, porque é isso que vai garantir o consumidor para que ele possa exigir aquilo que foi pactuado com a empresa. Taxa de corretagem.
Muita gente diz que pode, outras pessoas dizem que não pode cobrar. Como que fica essa questão? Hoje ainda não está pacificado no Poder Judiciário essa questão, mas nós da Comissão de Direito do Consumidor entendemos que quem deve arcar com a taxa de corretagem é a empresa, é a construtora, porque afinal foi ela que contratou o corretor ele está ligado à construtora, não foi o consumidor que foi atrás do corretor para contratá-lo. Então, essa taxa de corretagem entendemos que é devida pela construtora. Agora, existem vários julgados que entendem que não, que a construtora pode sim deixar esse ônus a cargo do consumidor, mas sempre fazendo a ressalva. Isso deve constar também no contrato. Se não tiver no contrato, sem dúvidas que a obrigação é da construtora. Doutor, e quais os cuidados básicos para a gente encerrar, que o consumidor deve ter, então, para a gente recapitular tudo que disse, na hora de fechar um contrato de imóvel na planta? Tem um cuidado que entendo que esse é um dos primordiais, que é pegar a promessa de compra e venda e registrar na matrícula do imóvel. Porque aí ele dará publicidade a terceiros que aquela unidade foi adquirida, que aquela unidade tem dono e evitará que a construtora, por exemplo, venda essa unidade para outras pessoas, que nós sabemos que isso acontece. Então, todas essas cautelas junto ao cartório, ela vai evitar ou pelo menos minimizar possíveis danos, prejuízos suportados pelo consumidor. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Eu conversei aqui com o advogado e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal, Fernando Martins. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.